Olá, professor! Olá, professora! Retornamos agora com a nossa aula 4 e eu quero saber uma coisinha de vocês. Têm conseguido treinar um pouquinho? É muito importante aproveitar essas pausas entre uma aula e outra e dar uma treinadinha para ganhar segurança e ganhando autonomia na elaboração da sua avaliação online. O nosso curso Como Aumentar a Eficiência e Ganhar Tempo Criando Avaliações Online, agora nós passamos para a aula 4 e vocês serão orientados em como escolher o tipo de pergunta para o formulário e inserir imagens nas respostas. Vamos retornar aqui para o nosso formulário do ponto onde nós paramos. E aqui nós já vamos iniciar retomando com vocês os tipos de questões que o formulário nos dá. Então você pode coletar vários tipos de respostas no seu formulário teste e é possível também você fazer tipos diferentes de perguntas. Então nós já vimos aqui nessa questão 1, numa questão de múltipla escolha, os alunos podem escolher entre um conjunto de opções, apenas uma opção. Então, múltipla escolha só dá uma opção para o aluno responder. A questão 3, nós temos aqui uma questão de parágrafo. Então, quando a questão é de parágrafo, os alunos podem dar respostas longas de um ou mais parágrafos. Nós podemos também, quando nós clicamos nesses 3 pontinhos aqui, validar esta resposta. Quando eu clico em validar esta resposta, eu tenho a opção aqui de inserir o comprimento. Qual é o número mínimo de caracteres que eu gostaria que o aluno escrevesse e o número máximo é colocar este número aqui. Quando a questão é de múltipla escolha, nós temos a opção de adicionar outro. E quando a gente adiciona outro, veja bem, o aluno vai poder incluir aqui uma outra resposta. Então, eu vou visualizar essa questão aqui para você ver como que fica. O aluno vai ter a opção aqui de escrever uma outra opção. Ele não optou por nenhuma daquelas, ele acha que nenhuma daquelas é correta, então ele vai escrever aqui o que ele acha que é correto. Para mostrar as outras opções de questões, eu vou inserir aqui a pergunta. E a questão 5, nós vamos ver aqui o tipo de pergunta, resposta curta nós já vimos, parágrafo nós já vimos, múltipla escolha nós já vimos, caixas de seleção. Que tipo de pergunta é essa? Eu vou selecionar caixas de seleção e mostrar para você como que é. Vou criar uma pergunta aqui bem aleatória, tá, gente? Não é para ter como base de elaborar uma prova, mas só para vocês entenderem. E vou perguntar aqui, já que nós estamos trabalhando aí a questão da história da Chapeuzinho Amarelo, eu vou colocar aqui o que você achou da história, tá? Lembrando que quando você faz esse tipo de pergunta, é um tipo de pergunta de opinião, então você vai ter que aceitar o que o aluno colocar. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, não tem certo ou errado, é o que ele achou realmente, o que ele achou é o certo para ele. Então, aqui nas caixas de seleção, eu vou colocar algumas opções para o aluno que você achou da história interessante. Quando for caixas de seleção, o aluno vai ter, entre um conjunto de opções, escolher mais de uma resposta e, se você quiser ainda, você ainda pode adicionar outros. Vou visualizar aqui para você ver como que fica esta questão para o aluno quando você optar por caixas de seleção. O que você achou da história? Ele tem a opção aqui de marcar quantas questões ele quiser e ainda adicionar outro. Vamos ver aqui esta mesma questão no formato de lista suspensa. Vamos visualizar como fica essa questão neste formato. O que você achou da história?
No formato de lista suspensa, ele vai escolher entre um conjunto de opções apenas uma opção. Ele vai clicar na setinha e ele vai escolher uma opção. Agora, nós vamos passar para um outro tipo de questão. Vamos inserir aqui mais uma questão. E agora nós queremos fazer uma questão para você ver de escala linear. Na escala linear, os alunos podem classificar a sua pergunta em uma escala. Esta escala pode começar em 0 ou 1. Ela pode terminar com o número inteiro até o número 10. E você pode também definir um marcador para o início e para o fim da escala. Vamos supor que você queira que o aluno coloque um valor de sentimento para a história que você contou. Vamos ver a mesma história. Aqui, essa lista, quando eu escolho escala linear, ele já me dá a opção de 1 a 5, mas você pode mudar. Você pode mudar até 10 e você pode começar no 0. Eu vou deixar de 1 a 5. O 1 vai significar muito triste. E 5 seria, por exemplo, a nota mais alta, muito alegre. Ele vai ter essa escala aí para ele marcar. Quer ver? Vamos visualizar aqui para você ver como que fica essa questão 6, que aí você tem uma ideia. Visualizando a nossa questão, o que você achou da história. Ele tem uma escala, o aluno tem uma escala de 1 a 5 para marcar. 1 seria muito triste e 5 muito alegre. E ele vai ter essas opções aí, ele vai poder marcar apenas uma opção na escala linear. E agora nós vamos ver as outras opções, que é grade de múltipla escolha e grade de caixas de seleção. Para a gente ver esse modelo de grade, eu vou criar uma outra questão, características da personagem principal. Nós vamos trabalhar aqui com grades de múltipla escolha. Então, na grade de múltipla escolha, eu tenho o que eu adiciono na linha e o que eu adiciono na coluna. Então, aqui na linha, eu quero chapeuzinho amarelo e na coluna 1 eu posso colocar característica. Ela é triste? Quando eu faço a opção por grade de múltipla escolha, vamos visualizar aqui para você ver como que ficou. Característica da personagem principal: chapeuzinho amarelo, é triste, medrosa ou alegre? O aluno poderá marcar apenas uma característica. Vamos fechar aqui e voltar este mesmo tipo de questão, e agora nós vamos mudar para grade de caixa de seleção. Quando eu passo para grade de caixa de seleção, aqui passou a ficar quadradinho e vamos ver. A mudança principal é que aqui o aluno pode marcar mais de uma opção. Então, a diferença de grade de múltipla escolha é que ele não consegue marcar mais de uma opção, e grade de caixas de seleção, ele pode marcar mais de uma opção. Então, aí o professor ele tem que ser bem criterioso na hora de selecionar o tipo de pergunta que o formulário Google apresenta para nós. E veja bem quantas possibilidades de diversificar a nossa avaliação. Antes da gente finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês também um outro tipo de questão que eu acho bem interessante, principalmente para trabalhar com os alunos menores, primeiro, segundo, terceiro ano, que é a possibilidade que a gente tem de trabalhar com imagens. Então eu vou colocar aqui a palavra trovão rima com, e eu quero colocar imagem. Em vez de colocar palavras que rimam com trovão, eu vou procurar por imagens. Então, eu quero inserir, adicionar uma imagem na opção de resposta. Então, eu venho aqui adicionar imagem, eu tenho a opção de fazer upload, e aqui eu quero aproveitar e mostrar para vocês que eu posso fazer uma pesquisa na internet. Eu quero saber se ela rima com escada. São palavras que tem lá no texto e vou pesquisar. Veja que a pesquisa já me deu algumas opções. Eu posso escolher aqui, que essa aqui, viu que eu selecionei azul, selecionar, já
inseriu aqui na opção A. Aí eu quero adicionar a opção B. O bacana também, gente, é que se você faz essa avaliação online, as imagens vão aparecer coloridas. Ela dá um visual mais real para o aluno decifrar que imagem é aquela. Vou aqui pesquisar uma outra imagem, vou pesquisar um sol. Sol, já vou pegar esse aqui e vamos visualizar como que ficou essa questão. Olha que bacana aqui para o nosso aluno, a palavra trovão rima com, ele tem aqui a opção de marcar apenas uma opção de resposta. Então, gente, estas são as possibilidades que nós temos aqui de elaborar as nossas avaliações, N possibilidades. É uma inovação pedagógica utilizar a avaliação online, porque fica uma avaliação bonita e uma coisa muito bacana que você vai poder analisar com rapidez as respostas dos alunos, porque ao fazer a avaliação e o aluno enviar as respostas, você já terá as questões corrigidas e nós estaremos vendo posteriormente como que nós formatamos esta avaliação para você poder ter as respostas corrigidas. Nós estaremos em breve concluindo aí mais algumas orientações sobre a elaboração de avaliações online. Até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!